Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PP Desporto. Destaques deste vídeo: do céu ao inferno em 8 dias. Após a conquista da Supercopa do Brasil, Rogério Ceni volta a ser pressionado pela torcida do Flamengo após insucessos no campeonato estadual. O papel do mecenas no futebol brasileiro, uma saída emergencial ou fundo do poço para clubes endividados. Aqui na Europa, a demissão de José Mourinho no Tottenham, a criação da Superliga causando polêmica no futebol europeu. No campeonato português, Benfica perde para Gil Vicente e, com vitória do Sporting, vê sonho do título cada vez mais distante. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Daqui a pouquinho tem o nosso bate-papo com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. E daqui a pouquinho também o nosso convidado especial, Robson Lessa, radialista, que vai falar com a gente sobre o Campeonato Brasileiro e também sobre o campeonato, os times, os campeonatos aqui na Europa. A Superliga foi anunciada nessa segunda-feira aqui na Europa. Os 12 clubes mais ricos do continente europeu já comunicando a criação e também que essa competição deverá começar em agosto. Mas, logo após o anúncio, várias pessoas do meio do futebol criticando duramente a criação dessa Superliga. Comentaristas, enfim, jornalistas de um modo geral, torcedores, sobretudo, enfim, vai dar o que falar e a gente vai começar a falar sobre essa questão daqui a pouquinho. Vamos agora ao nosso bate-papo com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes, começando contigo, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. E a primeira pauta, o primeiro tema abordado nesse bate-papo é justamente essa situação do mecenas no futebol brasileiro. É uma saída emergencial ou é o fundo do poço para clubes endividados, hein, Jorge Moraes? Olá, Júnior, um forte abraço para você. Estamos aqui de volta no PB Desporto e respondendo a essa sua pergunta sobre o mecenas no futebol. Primeiro a gente tem que perguntar o que é mecenas. Mecenas é aquele empresário ou aquela empresa que se envolve com o futebol e banca o futebol dos clubes, principalmente aqueles que estão falidos, principalmente aqueles que não estão com recursos para investimento nos seus clubes profissionais. Então, aparece o salvador da pátria, que normalmente é um torcedor, é um empresário torcedor daquele clube, e ele vai lá e banca, investe, faz contratações, acerta renovações de contratos e banca até a gestão da diretoria de qualquer clube de futebol, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil. E o detalhe é que eu sou favorável a esse mecenas. Eu sou favorável ao cidadão que está ali investindo o dinheiro dele, bancando o dinheiro dele, exatamente para que o clube possa sobreviver. Se não for o dinheiro desse empresário ou dessa empresa, o clube quebra, o clube fecha. E quando há esse aporte de recursos dentro de um clube de futebol, a gente tem que aprender e entender que ninguém é obrigado a dar nada a ninguém. Se eu tivesse dinheiro, eu investiria no clube de futebol e depois eu gostaria de ter o meu dinheiro de volta. Se com juros ou sem juros, é uma outra situação, mas qualquer investimento seja feito dentro do futebol por um mecenas, seja ele empresário ou a empresa dele, como é o caso da Crefisa no Palmeiras, tem que receber o dinheiro de volta.
é pegar ou largar, Júnior. Meu caro Jorge Moraes, a situação é justamente essa. O clube, né, os clubes que submetem a esses mecenas, né, no mundo do futebol, geralmente são torcedores apaixonados pelo clube, vão lá, investem pesado, mas esse dinheiro vai ter que voltar um dia. O clube vai ter que devolver um dia. E geralmente esses mecenas investem pesado. O Atlético é um exemplo, construindo um estádio, contratando vários jogadores, Hulk e tantos outros, com salários altíssimos. E aí? O Atlético mesmo tem uma dívida imensa. A maioria dos clubes brasileiros com uma dívida incalculável. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, a sua opinião com relação à participação do Mecenas no futebol brasileiro? Olá, Antônio Júnior, o Mecenas. Sim, senhor. O Mecenas se enquadra perfeitamente na teoria de Milton Friedman, pai do neoliberalismo, segundo a qual não existe almoço grátis. Mais cedo ou mais tarde, o benfeitor do clube, o desprendido, que pagou todas as contas do clube, vai cobrar. E poderá cobrar com todo o direito que tem, com juros e correção monetária. Não é essa a forma através da qual os clubes do futebol brasileiro irão subsistir. Ou se organizam com gestões planejadas para vender a marca da respectiva agremiação, para prover os meios de atender às suas despesas, ou todos estarão permanentemente de pires na mão, e todos eles levados ao mais absoluto fracasso, mais cedo ou mais tarde. Essa é a dura realidade do futebol brasileiro. Antônio Manuel Góes, a falta de responsabilidade da maioria dos dirigentes do futebol brasileiro é o que causa essa situação toda, de vários clubes depender de mecenas, né, de empréstimo. Empréstimo que vai ter que pagar um dia, como eu falei no comentário do Jorge Moraes. Ou seja, falta responsabilidade, falta organização, e é por isso que os clubes, em sua maioria, se encontram nessa situação. Eu quero abordar agora a nossa segunda pauta nesse bate-papo, a questão do Rogério Ceni. O Flamengo ganhou a Supercopa do Brasil na final com o Palmeiras, nos penais, mas depois perdeu para o Vasco no estadual, na mesma competição. Dias depois, empatou com a Portuguesa e aí a torcida voltou a pressionar o Rogério Ceni, né? Aliás, o Rogério, ele mesmo disse isso já, desde que ele chegou, que ele não tem nenhum dia de calma. Comentários, na sua maior parte, sem o menor sentido. Torcedores que geralmente não fazem uma análise do futebol, mas são movidos pela paixonite aguda, como eu digo. E aí, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, como é que você vê essa situação do Rogério pressionado mais uma vez no Flamengo? Veja só, essa situação aí do Rogério Ceni no time do Flamengo, ela é até um pouquinho diferente do técnico português, o Abel Ferreira, que dirige o time do Palmeiras. O Palmeiras também está às voltas aí com derrotas, uma atrás da outra, perdendo algumas competições, mas o que vale para o Palmeiras, para a diretoria do Palmeiras, é que o Abel Ferreira ganhou 2 títulos recentemente, a Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. E isso não é pouca coisa não. O que está se investindo no Palmeiras com o dinheiro conquistado exatamente pela Copa do Brasil e pela Libertadores é uma fortuna. Então, se o Palmeiras hoje está mal, se o Palmeiras não vem conseguindo os resultados que todo mundo quer, é apenas um detalhe, é só questão de tempo. No Flamengo é diferente. O Rogério Ceni não era prioridade dentro do Flamengo. Todo mundo pensava em outro treinador. Por exemplo, até no Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho do Grêmio, tinha sido citado, porque era a preferência da torcida, era a preferência de alguns conselheiros. Aí o Rogério Ceni conquista,
tem uma conquista aí do Campeonato Brasileiro e outra mais, resultado. Mas quando ele perde um jogo, o cara perde logo a cabeça dele e acha que tem que vir um outro treinador, da preferência da maioria, que é o Renato Portaluppi, que hoje está desempregado. Então, meu amigo, a gente tem que pensar numa situação e em outra situação. A do Rogério Ceni no Flamengo é muito diferente da do Abel Ferreira no Palmeiras. Tá certo, Júnior? Olha, Moraes, as críticas, né, as pressões sobre técnicos de futebol, enfim, não é novidade, já de muito tempo. Agora, cada vez mais o técnico chega no clube com pouco tempo, com semanas, né, 5 meses o Rogério no Flamengo, aconteceu com o Domi também, aí já vem aquela pressão. E hoje qual o diferencial? Os produtores de conteúdos, né, nas redes sociais, que todos eles autoconhecedores de futebol, né? Aí você fala isso, né? Você é xingado também, porque eu sou futebol raiz, né? Vem aquele papo, sabe, sem nexo, eu no Maracanã não admito isso. Quer dizer, já fazendo até uma pressão, já é uma coisa pessoal, né? Ameaçando até mesmo, já houve várias ameaças aí, até contra jornalistas, contra técnico e tal, então não dá para você levar a sério o que esse pessoal diz. O torcedor, né, reclamar, não só esse pessoal que tem conteúdo aí de clubes, né? Mas o torcedor comum reclamar é normal. Agora tem que ter uma mínima base para você reclamar. Não é só chegar e falar foda porque perdeu. Porque você acha que tem que sair? Porque tem que sair. É complicado. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e a sua opinião com relação a mais uma pressão em cima do Rogério Ceni? É dura a vida do treinador brasileiro Antônio Júnior. E Rogério Ceni não foge a essa realidade. Ganhador do Brasileirão e da Supercopa, em pouco tempo ele foi do céu ao inferno em uma semana. Ao perder para o Vasco da Gama na retomada do futebol, depois da ressaca das comemorações, por 3-1 pelo Carioca, e ao empatar no último sábado com a Portuguesa por 2-2, estava perdendo por 2-0, como time alternativo, é bem verdade, já preocupado com o jogo desta terça-feira na Argentina com Vélez Sarsfield pela Libertadores. O treinador rubro-negro é alvo dos ataques pestilentos através dos youtubers que formam a cabeça de milhares e milhares e milhares de torcedores e agora das torcidas organizadas, uma das quais, a Raça Rubro-Negra, emitiu nota dita oficial nesse último domingo, difundida através das redes sociais e da própria imprensa, para fazer um alerta ao treinador do Flamengo de que ou dá ou desce, ou ganha o próximo jogo e o próximo, e o próximo, e o próximo, e todos eles, ou vai se dar mal. Resta saber se as tais torcidas organizadas ainda mandam nas diretorias do Flamengo. Cá para nós, torcida organizada é uma espécie de milícia com CNPJ, simples assim. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Um abraço aos dois aqui no Bate-Papo do PB Desporto. Daqui a pouquinho, fiquem ligados, iremos falar sobre a Superliga, que foi anunciada no começo dessa semana e já causando polêmica aqui no futebol europeu, como também a demissão do José Mourinho, agora ex-técnico, né, da equipe do Tottenham, e também o campeonato português. Vamos agora bater um papo com o nosso convidado, radialista Robson Lessa, em Penedo, Alagoas, conhecedor do futebol brasileiro e também, né, com um amplo conhecimento do futebol europeu, sempre atenado aqui nas notícias do futebol pela Europa. Robson, seja bem-vindo. Como é que você está vendo aí o início do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco mais de um mês? Os favoritos são aqueles que terminaram nas primeiras posições, inclusive o Flamengo, campeão da temporada 2020/2021, Robson. Olá, Júnior e amigos do PB Desporto. Inicialmente, agradecer a participação, o convite feito pelo amigo para participar dessa edição
do seu tradicional programa que vem conquistando cada dia que passa mais e mais espaço. E indiscutivelmente é uma satisfação muito grande mantermos esse contato. Respondendo ao seu questionamento, eu tenho a dizer que para o próximo Campeonato Brasileiro da Série A, que será iniciado no próximo mês de maio, os favoritos continuam sendo aqueles mesmos primeiros colocados da última edição do torneio nacional. Flamengo pela alta qualidade técnica individual do seu elenco, Palmeiras com um jogo coletivo, um jogo muito veloz na passagem de bola da defesa para o ataque sob o comando do Abel Ferreira. O Atlético que se reformulou bastante, se reforçou com as vindas do treinador Cuca, do atacante Hulk e a vinda do meio atacante argentino Nacho Fernandes, pode ser um dos candidatos. O Internacional mantém a base da última temporada, é também um forte candidato ao título nacional, além do São Paulo, que sob o comando do treinador Hernan Crespo, vem fazendo um ótimo Paulistão. A estadual não é referência para nada, mas vamos levar em conta que no Brasil o único estadual realmente qualificado é o Paulista. E o São Paulo vem apresentando volume de jogo dos mais consistentes, vencendo e convencendo os seus oponentes. Portanto, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e São Paulo, nessa ordem, para mim, são os favoritos. Tudo vai depender do que acontecer na janela de transferência para o futebol europeu no meio do ano, que também alguns clubes do velho continente poderão levar jogadores dessas grandes equipes brasileiras. Mas, sem sombra de dúvida, continuam sendo os maiores favoritos ao título da competição nacional, meu amigo Júnior. Agora, Robson, aqui na Europa, você que também é um profundo conhecedor dos clubes, né, dos campeonatos aqui na Europa, em Portugal o Sporting na frente, 6 pontos ganhos, voltou a vencer na 27ª e última jornada, né, a última, aqui da Liga Nós. Na Premier League, o Manchester City, virtual campeão. Na Alemanha, o Bayern na frente. Mas na Espanha tem uma disputa ali bem acirrada. Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. Como é que você está vendo essa fase final desses campeonatos aqui no continente europeu, hein, Robson? Estamos chegando numa reta final e praticamente alguns clubes já estão muito próximos de carimbarem seus passaportes ou as suas conquistas nos respectivos campeonatos nacionais. Por exemplo, na Inglaterra, na Premier League, o Manchester City, indiscutivelmente, com ampla vantagem sobre o seu rival Manchester United, é o favorito maior para conquistar essa edição. Os comandados do Pep Guardiola vêm sobrando desde o início do torneio, vem superando seus oponentes, volta e meia só é que esporadicamente sofrem reveses, mas estão confirmando a sua supremacia e fazendo por merecer desde já, acredito até que conquiste de forma antecipada o título da Premier League. Em Portugal, o Sporting, a despeito de ter caído um pouco de rendimento nessa reta final, tem amplas chances de levar o título da Liga Nós. Eu acredito que a equipe lisboeta alcance a conquista nacional, principalmente pelo baixo rendimento do seu principal concorrente, no caso o Benfica, que sob o comando de Jorge Jesus não vem fazendo uma grande temporada. Foi eliminado da pré-liga dos campeões, foi eliminado de outros torneios e ocupa a 3ª colocação no campeonato nacional. Então, realmente, os comandados de Jorge Jesus deixam a desejar. O nacional mais equilibrado é o da Espanha, que tem o Atlético Madrid um pouco à frente, o Barcelona em segundo, 2 pontos atrás, e o Real com 3 pontos atrás. Então é um campeonato dos mais disputados, que promete emoções até a última rodada, inclusive faltando ser jogado
o clássico envolvendo Barcelona e Atlético de Madrid, que poderá decidir tudo. Esse é o meu ponto de vista sobre os campeonatos nacionais da Europa, porque na Itália a Inter de Milão também segue na dianteira e fazendo por merecer o Scudetto lá do campeonato da velha bota. Um forte abraço! Tá legal, meu caro Robinson Lessa, participando como convidado especial aqui do PB Desporto. O Robinson, que está na Rádio Nova Farol Penedo, de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Você pode acessar pelo Facebook. E também é responsável pelo ótimo site esportesaqui.com.br. O assunto agora aqui na Europa é a demissão do técnico português José Mourinho, do Tottenham, na última segunda-feira, 19 de abril. O técnico de 58 anos não vinha bem nos últimos jogos aí. A equipe do Tottenham foi apenas uma vitória em 6 jogos, 3 derrotas e 2 empates. E o presidente do clube, o Daniel Levy, achou por melhor demitir o Mourinho. Aqui no Campeonato Português tivemos a 27ª jornada no final de semana, o Sport voltando a vencer após 2 empates, o Benfica perdendo em casa para o Gil Vicente e o Porto ganhando os jogos desse final de semana. Benfica perdendo por 2-1 para o Gil Vicente em casa, o Sport jogando fora em Faro, derrotou o Farense por 1-0, o Porto também jogando fora, derrotou o Nacional da Madeira por 1-0, o Braga empatou em 0-0 com o Rio Ave no campo do adversário e o Paços de Ferreira foi derrotado fora de casa pelo Boa Vista por 2-0. Na classificação geral, o Sport segue na frente, 69 pontos ganhos, 6 a mais que o segundo Futebol Clube do Porto com 63, em terceiro o Benfica com 57, o quarto colocado é o Braga com 55 e em quinto Paços de Ferreira com 44, o Sporting se aproximando cada vez mais da conquista do Campeonato Português temporada 2020-2021. E o assunto, para encerrar aqui a nossa edição do PB Desporto da semana, uma bomba atômica, uma verdadeira bomba atômica no futebol europeu. Nessa segunda-feira, sendo anunciada a Superliga, com a participação dos seguintes clubes: Milan, da Itália, o Arsenal, da Inglaterra, o Atlético de Madrid, da Espanha, Chelsea, da Inglaterra, Barcelona, da Espanha, Inter de Milão, da Itália, Juventus, da Itália, Liverpool, da Inglaterra, Manchester City e Manchester United, da Inglaterra, Real Madrid, da Espanha e Tottenham, da Inglaterra. Na verdade, serão 20 clubes, né? A ideia é essa, 20 clubes para participarem dessa Superliga. Muitos criticando essa iniciativa, dizendo que ela está sendo seletiva. Teve, inclusive, o Gary Neville, ex-jogador e comentarista, um dos mais importantes comentaristas da Inglaterra, dizendo que é um crime se criar essa Superliga, mas a verdade é que há um investimento muito, muito alto, um investimento gigantesco, né, de um banco americano, 350 milhões de euros por ano, e a gente vai abordar esse assunto aqui na próxima edição do PB Desporto, com mais dados, discutindo com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima. Yeah.